três e foi. Muito provavelmente você já sentiu que as suas emoções dominam mais do que a sua fé. Sentimentos como tristeza, angústia ou até mesmo ansiedade vêm e a gente não sabe como lidar, muitas vezes com sabedoria. É exatamente por isso que a gente trouxe um tema hoje muito importante: inteligência emocional à luz da Bíblia. Então, sejam muito bem-vindos ao Discípulos Cast. Isso aí, meu amigo Boni. E nessa noite nós vamos relatar um pouco mais sobre esse assunto. Muitos cristãos acreditam que inteligência emocional é apenas algo psicológico. Mas se eu te dissesse que o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de inteligência emocional que já tivemos, hoje temos o nosso convidado que vai falar além desse lado psicológico, mas sim através da sua experiência com o seu relacionamento com pessoas. Hoje nós temos o nosso convidado, o pastor Boni. Seja muito bem-vindo, pastor Boni. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui, Tony, Davi, participando desse Discípulo Cast. Eu sou o pastor Boni, tenho formação em administração e gestão de pessoas, tenho pós-graduação em psicologia e saúde mental e algumas especializações na área de desenvolvimento humano. E estou aqui para poder cooperar com esse trabalho tão lindo que vocês têm feito. Então, com esse currículo robusto, a gente vai aprender um pouco hoje sobre inteligência emocional. E a gente vê que na Bíblia, a Bíblia ela traz vários princípios para nós que somos cristãos. E principalmente quando ela fala muito sobre domínio próprio, sobre mansidão. E como é que a gente pode entender isso, entender a própria inteligência emocional como um princípio bíblico para a nossa vida? Na verdade, todo ser humano ele é tripartido, né? Tem corpo, alma e espírito. E quando nós tratamos da alma, nós tratamos da sede das nossas emoções. E biblicamente, realmente nós temos uma gama de passagens bíblicas e orientações bíblicas para que a gente possa aprender a conter esse ser humano que está dentro de nós, né? Essa natureza caída, adâmica, e é lógico que fruto do Espírito é o principal deles. E a gente sempre tem falado muito sobre isso, a importância de ter dons espirituais, mas principalmente de desenvolver o fruto do Espírito para o cristão. Verdade, pastor. Muitas pessoas acreditam que sentir emoções negativas seja uma falta de fé, né? Como podemos equilibrar a nossa humanidade? O senhor falou esse homem que está aí, né? Emocional sem perder a confiança em Deus. É interessante, Tony, porque, como eu falei, na verdade nós precisamos desenvolver esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, e dentro dele tem várias características desse amor que faz de nós o verdadeiro cristão. Não é muito fácil de moldar isso, né? Moldar esta pessoa na qualidade de cristão. E muitas pessoas, na verdade, têm esse sentimento de falta de fé quando não conseguem administrar bem as suas emoções. E eu li um livro alguns anos atrás que me chamou muita atenção. Ele é de um pastor norte-americano, Peter Scazzero, e o tema do livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele explica que durante praticamente aí 17 anos de ministério, ele ainda tinha muitas lutas internas. Por que a igreja não desenvolvia? Por que os irmãos não tinham uma firmeza? E depois de ter feito vários tipos de trabalhos diferentes, porque o pastor ele se sente confrontado. Então ele passou a perceber que o problema dele não era espiritual só, não era só uma falta de fé, não era falta de buscar, era de tratar as suas emoções. E na verdade, resumindo isso aqui, traz a ideia de que a espiritualidade, para ser madura, ela precisa ser primeiro emocionalmente saudável.
uma pessoa emocionalmente saudável vai conseguir ter uma espiritualidade madura. Então, muitas vezes não é falta de fé, é falta desse autoconhecimento, é falta de aprender sobre as suas gestões das suas emoções, e leva muitas pessoas a perderem o foco na fé. Achei interessante que o senhor citou a questão do homem interior. O homem interior, que ele tem esse impulso, muitas vezes um impulso até agressivo, digamos assim, e trouxe essa divisão que muitas vezes não é algo tão espiritual quanto emocional. E me gerou até uma curiosidade. Como que a gente discerne que a gente está lidando com algo que é espiritual, a gente deve desenvolver, por exemplo, algo mais espiritual, ir para a oração, ou quando é algo emocional, nesse sentido? Tá, vamos olhar para dois aspectos. Muito importante essa pergunta, principalmente no tempo que a gente está vivendo, né? O que acontece? Primeiro ponto. Muitas pessoas se aproximam da igreja em si, não vou dizer se aproximam de Cristo, se aproximam da igreja como um ambiente para tratar das suas emoções. E talvez não espiritualmente. A busca dessa pessoa é por resolver um problema de relacionamento, é por resolver uma questão interna, traumas da infância que vem, encontram na igreja um ambiente de paz, ele se sente bem, mas não é espiritual para ele. Ele sente um ambiente emocionalmente que ele se satisfaz. Ele é amado, ele é abraçado, ele é respeitado, né? Então ele se sente em casa, ele se sente confortável. E aí é um fator de que leva essas pessoas à igreja. Agora, como identificar aquilo que é espiritual daquilo que é emocional? Essa talvez seja a maior queixa. Bom, quando nós olhamos para as questões profissionais, hoje não é incomum encontrar profissionais cristãos verdadeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras e tantos outros enfermeiros que estão no ambiente de trabalho, mas estão cheios do Espírito Santo e conseguem fazer uma identificação muitas vezes daquilo que é espiritual e daquilo que é emocional. Da mesma forma, eu entendo que nós, enquanto líderes, não só pastores, mas enquanto líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de varões, de irmãs, todos os departamentos que não só dentro da nossa denominação existe, mas de todas as gamas, precisa ter pelo menos um pouco de conhecimento na área profissional também para identificar, para que não espiritualize todas as dificuldades que as pessoas enfrentam, porque talvez a pessoa está enfrentando um trauma terrível e ali está fazendo uma oração de libertação, de cura e tal, e muitas vezes não é aquilo ali que realmente está precisando naquele momento. Não, deixa eu só fazer uma observação aqui, né? Não que não possa haver uma cura, mas, por exemplo, a gente ora por alguém que está com câncer e acreditamos que Deus pode fazer uma transformação e uma cura e um milagre. Milagre não se explica. Então, pode ser curado de um câncer, pode ser curado de um problema cardíaco, pode ser curado de um problema, ósseo, coluna. Cremos em milagres. Só que isso não vai eximir a responsabilidade desse crente, desse cristão em procurar um médico, de fazer uma quimioterapia, de fazer uma radioterapia, de ter que procurar lá um ortopedista, um neuro, para poder cuidar de algumas coisas físicas, patológicas. Mas também não podemos tirar das questões emocionais de procurar profissionais na área emocional também, psiquiatras, psicólogos, para dar esse suporte. Então, nós não podemos espiritualizar tudo. Um termo que eu sempre uso por onde eu passei, por onde eu passo, é a questão do equilíbrio. Nós precisamos ser muito equilibrados para não espiritualizar tudo e nem jogar tudo na conta das emoções. Não vou orar não, porque isso aí pode não ser uma manifestação demoníaca. É só um surto psicótico, né? Então, para entender isso, você tem que entender um pouco da área profissional e entender e estar cheio espiritualmente também. Tem um discernimento de espírito, né? O discernimento de espírito, que esse aí é um dom que precisamos buscar ele e com muita veemência, né? Para poder identificar essas, principalmente nessa época que aparece muito, coisas muito parecidas que não são a mesma coisa. Pastor, e qual é o impacto que uma vida emocionalmente descontrolada tem na vida cristã, então na vida das pessoas também
em geral. E você já viu alguém se perder no meio da caminhada, do seu propósito, por não saber lidar com suas emoções? Muitos e muitos. Eu acho que é o que mais acontece. Porque assim, Montoni, é impossível separar as coisas. É impossível separar as coisas. Eu falei que o ser humano ele é tripartido, corpo, alma e espírito. As nossas emoções vão refletir no nosso corpo, nas nossas ações. Nós pensamos, sentimos e agimos. As nossas ações é segundo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então não tem como separar isso. E o que acontece? A falta de autocontrole, a falta de habilidade de gestão dessas emoções faz com que as pessoas desenvolvam e tenham muito sucesso se forem bem administradas e fazem levar para um lado de muito insucesso se não tiver uma boa gestão. Por exemplo, você é empresário. Talvez acontece de algumas pessoas perderem o serviço só por uma falta de compreensão ou de domínio próprio. Então, ele zanga com alguma coisa, vai lá e pede conta, vai lá e quer ir embora. Tem problemas no relacionamento, tem problemas financeiros, tem problemas administrativos, tem problemas relacionais. Então, sempre, tanto ministerialmente, espiritualmente, em qualquer área, se a parte da alma não for cuidada, das emoções não for tratada de verdade, vai gerar problemas em todos os aspectos da nossa vida. É verdade. Eu fico pensando assim, porque com o convívio, com a experiência que a gente já passou por vários momentos que a gente vê pessoas se frustrarem com outras, e isso vai acarretando um desencadeamento, né, emocional, né? Tá ali, aí perde o controle, parte para cima, vai brigar, aquele temperamento forte, explosivo, né? Como que as pessoas poderiam fazer, como que a pessoa pode fazer para que ela não deixe com que esse temperamento explosivo dela tome o lugar que no momento não deveria estar ali? Porque é muito difícil, porque tem pessoas também que não falam, guarda para si, né? E também vai se ferindo também, e uma hora explode, que as pessoas até falam, né? Que os calados são os mais perigosos, porque quando explode, acaba com tudo. É um vulcão. É um vulcão. Eu quero ler só um versículo aqui. Na verdade, tem dois aqui que são muito bons, mas eu queria ler pelo menos esse aqui, que é Tiago 1,19, diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva. Na versão, nova tradução da linguagem de hoje, né? O que acontece? Primeira coisa que eu observo que falta em muitas pessoas é a autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que nós vivemos, coisas boas e ruins. Mérito para quem tem os seus, mérito pela sua desenvoltura, pelo seu sucesso, pelas suas escolhas, mas nós somos autorresponsáveis, precisamos ter isso em mente. As pessoas que não têm autorresponsabilidade sempre vai querer culpar o outro. Eu estou passando dificuldade porque o serviço que eu tenho não atende à necessidade que eu quero. Eu tenho dificuldade no casamento porque a minha esposa é ruim, porque o meu marido é ruim, meu filho ele é agressivo e tal, sei lá, N coisas que pode ter. Mas dificilmente eu olho para dentro de mim e vejo quais são os defeitos e os problemas que estão aqui e quais eu preciso tratá-los. Porque existem, primeira coisa, a autorresponsabilidade vai me trazer o quê? Autoconsciência. Autoconsciência é eu saber que eu preciso melhorar. Se eu não tenho autoconsciência, eu não vou buscar melhoria, não vou buscar crescimento. E isso para mim pouco importa. Então, a minha vida em si, ela vai ser um vulcão em erupção. Porque eu vou explodir. Pega aí, por exemplo, briga de trânsito. O cara está estressado do trânsito, leva uma fechada e pronto. Ali ele já desce do carro, talvez até armado, e está pronto para a briga. Mas o que o texto aqui que nós lemos diz, né? Nós temos que estar pronto para ouvir e tardio em falar. Não é levar pelo lado pessoal, mas é analisar primeiro, talvez, qual é a situação que está. Como é que foi seu dia? Né? Pelo que você passou durante o dia de hoje? O que você está vivendo?
Por que você está agindo dessa forma? Então, aqui acredito que daqui a pouco a gente vai entrar em outros temas que falam mais sobre isso. E diante dessa mesma linha de raciocínio, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de problemas, dificuldades. E a gente vê que muita gente também, assim como o Antônio citou num contexto mais geral, trazendo aqui para a experiência, que não é pouca, que o senhor tem com a igreja, pastoreando, muita gente sai frustrada com a igreja, com os irmãos, com pastores, acabam se afastando. E como tanto as pessoas que se afastam podem lidar com isso, com essa frustração com a igreja, quanto como os líderes podem lidar com essas situações também. Tem até uma frase, vou ter que falar ela aqui, aluno que me perdoe. As pessoas falam que o problema não é Cristo, mas sim o fã-clube. Muitas pessoas decepcionadas, frustradas com a igreja, em geral com os irmãos e com o relacionamento interpessoal ali, no seio mesmo do conjunto organizacional. Eu sei que o questionamento está para mim, mas eu vou devolver uma pergunta aqui que talvez fique até mais fácil para entender. Segura, Antônio. O que é que gera uma frustração? Uma expectativa. Cria-se uma expectativa, quando ela não é alcançada, gera-se uma frustração. O que as pessoas olham para a igreja? Lugar de perfeição. Lugar onde ninguém tem defeito, ninguém tem pecado, ninguém tem erro, todo mundo é o exemplo de Cristo. Na verdade, nós estamos em formação. Tanto líderes quanto liderados, nós estamos em formação. Até que cheguemos à estatura perfeita de Cristo. E isso é ser moldado. Agora, o que gera esse amadurecimento? O quanto eu me permito ser moldado. Por isso que não é o tempo de crente ou de cristão que faz a pessoa ser madura, mas sim o quanto ele se permite ser moldado diante do processo. Então as pessoas chegam na igreja em uma expectativa de que tudo vai ser resolvido. O cara está com um casamento lá aos trancos e barrancos. Ele fala, eu vou para a igreja que vai resolver o meu problema. Tá. Em que ponto que vai resolver o problema? Se o problema está dentro de mim, se o problema está dentro do outro, e eu não deixo ser moldado pelo Espírito, para que... deixa eu só fazer uma explicação aqui um pouquinho para entender melhor. O que comanda a nossa vida? O que o apóstolo Paulo diz? Nós falamos aqui do fruto do Espírito. A temperança está lá em Gálatas 5:23. Qual é a guerra que tem ali? Diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para ver quem que domina. Quem que domina o quê? A carne, o Espírito, lutam para ver quem domina a alma. A alma é a sede das emoções, das vontades, está na alma. Eu sinto primeiro o desejo, depois eu parto para a ação. Então, a guerra é da carne contra o Espírito. Se eu estou numa guerra da carne contra o Espírito, para ver quem domina a alma que está no meio. Se eu alimento mais a carne, a alma vai tendenciar a fazer as obras da carne. Se eu permito que o Espírito me governe, a minha alma vai ser tendenciada a tomar decisões mais espirituais. Então, a frustração acontece por causa disso. Eu não entendo que eu tenho corpo, alma e espírito e quero chegar aqui e resolver os meus problemas da carne sem permitir que o espírito domine a alma. Não vai dar certo. Vai gerar o quê? Frustração. Vai dar dificuldade para a liderança, vai dar dificuldade no convívio social. Se tem um bom convívio social, as pessoas ficam pelo convívio social, que foi comentado aqui pelo Davi. Mas, se eu não tenho um bom convívio social, então por que ficar aqui? E aí, então, é onde acontece muitas vezes. Eu estou nessa igreja, naquela igreja, na outra igreja, e nenhuma igreja acaba prestando, porque onde é que está o problema? Mas, pastor, assim, como que a pessoa consegue, assim, vamos falar assim, num jeito assim, mais legal de falar, suportar e resiliência a críticas e assim, o pior que tem na igreja, que eu acho que mais, infelizmente, tem no nosso meio, que é a fofoca. Como que ela vai suportar isso e continuar caminhando na fé?
Porque é bombardeado de todo lado, às vezes inventam histórias, você sabe como é que é, né? Sim. Existe ali um aspecto de competição, às vezes, infelizmente, é algo que não é legal falar, mas é algo que existe. E se existe, tem que ser falado, né? Se nós vivemos dentro de uma verdade, a verdade tem que ser exposta. Sim. Como, pastor? Que a pessoa vai te dar onde ela vai tirar essa força para suportar? Tá. Primeira coisa, qual o meu principal interesse em servir a Cristo? Se eu penso em servir a Cristo buscando um reconhecimento, se eu penso em servir a Cristo, porque eu vou ser bem sincero, já que nós estamos aqui abrindo o jogo, né? Se fosse por questões assim, quem que estaria pastoreando hoje? Se eu me tornar vulnerável a críticas, a perseguições, a, sei lá, histórias inventadas, um contexto geral, hoje, nacional, o que me leva a estar dirigindo um trabalho, coordenando um trabalho? Então, assim, como que a pessoa suporta isso dentro desse ambiente? A questão é essa. Olha, todas as vezes que nós nos deparamos com algo difícil, nós precisamos olhar pelo lado positivo. Sempre. Aqui entra algo que nós precisamos trabalhar muito. E o nome disso é gratidão. Se fala muito em gratidão na igreja, mas se vive pouca gratidão na igreja. O que gera todas essas coisas é a ingratidão. O que gera a fofoca, o que gera a discussão, o que gera a frustração, são a ingratidão. Eu me torno ingrato do ambiente que eu estou vivendo. E aí poderíamos falar aqui quase a noite toda sobre gratidão, a importância dela. E por que essas pessoas, então, não conseguem suportar o ambiente? O orgulho. Eu me acho melhor do que o outro. Ah, mas eu não falo da vida de ninguém. Ah, mas eu não critico ninguém. Então isso não deve me afetar. Então seria um pouco de legalismo também? Também. Porque o que acontece, irmão? Tony, o que eu percebo? As nossas emoções, elas não podem ser variadas de acordo com o que o outro faz. Eu sempre utilizo esse termo, ninguém pode me fazer raiva. Ah, fulano me fez raiva. Mas como que alguém lhe faz raiva, sendo que a raiva é um sentimento meu? É eu que me senti mal. Tem dia que eu não estou bem. E até para pentear os poucos cabelos que eu tenho, eu posso passar raiva. Ou quem tem muito também passa raiva, porque não assenta, é um fiozinho que ficou fora do lugar, é a irmã lá que foi tentar prender o cabelo e não deu bem certo, né? É algo que não saiu de acordo com o que ela queria e ela sente a raiva. E isso vai gerar o quê? Para mim, vai gerar no trânsito em relação ao outro, vai gerar na igreja em relação a alguém, o sentimento que não é do outro. Então aí é onde entra a questão da inteligência emocional, que é o quê? Primeiro eu identificar os meus sentimentos, raiva, medo, alegria, tristeza, como que eu estou? O segundo ponto, depois que eu identifico, como é a minha reação, que aí entra a questão do autocontrole, como que eu reajo quando eu estou assim? Qual decisão que eu tomo? Ou melhor não tomar decisão quando está com essas emoções alteradas, qualquer uma delas. Porque as decisões tomadas com as emoções alteradas vão gerar resultados ruins. É no momento de raiva que você fala o que não deveria, é no momento de raiva que você age da forma que não deveria. Então, gerenciar estas emoções. E depois, você criar empatia. O que é empatia? Por que ele está desse jeito? Porque se eu tenho alguém no meu convívio social que tem uns comportamentos errados, eu preciso identificar o porquê que eles o têm. É para você ter algo espiritual, né? Pode ser algo espiritual, pode ser algo emocional também, né? E aí entra aquela questão de discernimento que nós já falamos aqui anteriormente. Então, para mim conviver num ambiente onde as pessoas falam mal, onde as pessoas criticam, como que eu vou sobreviver nesse ambiente? Eu conhecendo a mim. É autoconhecimento. Se for uma verdade, tem que haver uma mudança nossa.
Mas se for mentira, não tem por que ficar zangado, porque se você não é isso, ele é ladrão, mas você rouba? Ele faz isso, mas você faz isso? Acho que é mais ou menos nessa linha que o senhor tá nos exemplificando, né? Interessante. Porque, principalmente dentro da igreja, como a gente até já comentou aqui, a gente lida com muitas pessoas e acho que tem até um filósofo que diz que cada pessoa é um mundo. Pelas experiências que ela passou, pelo que já aconteceu na vida dela. E muita gente chega no ambiente de igreja com traumas, com feridas, com problemas emocionais que muitas vezes não tratados descarregam dentro da igreja. Como que líderes e discipuladores, pessoas podem lidar com esses traumas emocionais que vêm carregados nessas pessoas e como que eles podem saber quando lidar ou quando enviar para uma demanda profissional, para um psicólogo, psiquiatra, como a gente já citou aqui? Essa é uma questão que ela ainda é um tabu para muita gente. Ela ainda é um tabu, porque, infelizmente, muitos líderes, por falta talvez de um conhecimento, de forma nenhuma, que mais uma vez tem que frisar isso, não é condenando ninguém pelas suas fragilidades, suas fraquezas, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, tentam espiritualizar essas demandas que aparecem no meio da igreja, dificuldades que alguém tem. Vocês falaram aqui a respeito de experiência, deixa eu contar uma rápida experiência aqui, que eu acho que talvez isso enriquece, né? Por favor. Uma vez, eu acompanhando um casal e me colocando à disposição para servir, para ajudar, e dentro daquilo que eu podia. Mas eu percebia que existia muitas disfunções, tanto em um quanto no outro dentro do casal. E eu indiquei que fosse procurado algum profissional para tratar dessas dificuldades, das demandas que eles estavam enfrentando. Passou alguns dias, esse não é só um caso, foram vários casos que acontece isso e às vezes fica em off, não tem necessidade de trazer isso a público a ninguém. Alguém me ligou e falou tanta coisa para mim, que eu não dava atenção, que eu não cuidava e tal. E é lógico, é onde você faz a percepção. Pode ser algo espiritual? Pode. Mas pode ser apenas uma descarga emocional. Aquela pessoa está mal naquele dia. Você já viu alguém que você serve ele de todas as formas possíveis e quando você vira as costas você é caluniado, maltratado por aquela pessoa? Mas o que aconteceu dentro dela? Qual é o vulcão que explodiu dentro dela naquele momento? Se eu revido da mesma altura, se eu começo a falar tudo aquilo que foi feito, o tempo que foi investido, sei lá, tantas coisas que foram feitas, como que seria o resultado disso? O que poderia aparecer numa manchete, talvez, né? O pastor discute com o membro por causa de questões de relacionamento não tratado, sei lá. Então, não, eu percebo, identifico dentro daquela pessoa o problema que ela tem. Não, o problema dela não é comigo. O problema dela é com ela mesma. Eu não vou entrar nessa guerra não é minha. Vou te ajudar em oração, mas o que eu posso fazer agora, porque eu já indiquei um profissional. Agora, esse tabu é muito sério, porque muitos líderes ainda não cederam a entender que existe uma demanda espiritual e uma demanda emocional que precisa ser tratada, e os dois estão diferentes um do outro. Tanto quanto, só um minuto, o profissional, ele precisa entender que às vezes, por isso que a gente indica, cristão tem que procurar cristão, talvez o profissional comece a identificar esse problema dele que não é emocional, é espiritual. Ele precisa buscar ajuda espiritual, e o profissional também vai precisar indicar alguém para buscar ajuda espiritual. Eu só ia comentar que muitas vezes, nesse caso, como não consegue discernir, acaba que o líder pega cargas que não é para ele e acaba se sobrecarregando sobre algo. E aí não resolve o problema de quem está precisando e acaba sobrecarregando ainda a outra pessoa. Justamente. E como que esse líder, esse pastor, o líder, ele procura ajuda também? Porque assim, quanto mais alto seu nível, infelizmente maior a sua queda. Então muitos líderes e pastores, eles têm medo e receio de procurar uma ajuda profissional. Como que ele poderia fazer isso, né? Porque por mais que muitos ainda acham que
pastor é Superman, né? O super poderoso, que não tem nenhum tipo de doença, né? Que quando vê uma doença em algum pastor, já fala, ele tá do pecado, ele tá fazendo alguma coisa. Porque a doença, né? A patologia é do ser humano. É do ser humano. Todos nós somos propícios a ter uma patologia, infelizmente. Sim. O nosso corpo é um corpo perecível, vai se tornar pó novamente. Mas como que o pastor vai encarar isso? O senhor que é um pastor presidente, como é que faz? Qual a força, de onde que ele vai tirar essa forma de procurar ajuda? Montoni, essa é uma grande realidade que ela está presente no meio da liderança. E precisa com urgência ser tratada. Por quê? Como a exemplo do livro que eu falei aqui, daquele pastor, do Peter Scazzero, ele fala sobre isso, e quando um líder, vou usar aqui uma palavra dura para a liderança nesse momento, ele se sente tão orgulhoso a ponto de não procurar socorro, porque isso acaba sendo um orgulho. A gente acha que a gente é super-homem, a gente acha que a gente é imbatível. Eu digo a gente falando numa posição de liderança, não que eu me ache assim, porque eu já aprendi que eu sou frágil, da mesma forma como qualquer outro é frágil, e não tem bom nessa área. Você pegar um histórico de problemas emocionais, doenças emocionais, em todas as esferas da sociedade você vai encontrar. Em todas as áreas, em todos os profissionais já existiu alguém que passou por uma demanda. Pode ser por uma perca de um ente querido, pode ser por uma dificuldade relacional, pode ser por cargos e por exigências, cobranças que vai gerar isso. Pode ser por vários fatores. Então, a liderança ela precisa entender que ela é limitada também. Nós não somos super-homens. Nós somos seres humanos, com as fragilidades. Jesus ensinou isso. Por ser quem ele era, ele nunca escondeu a sua humanidade, as suas limitações. Jesus dormia. Estava dormindo em meio a uma tempestade. Tem pastor que, se você perguntar para ele se ele dorme, parece que ele sente mal. Parece que tem cara de preguiçoso. E não é isso. Porque o sono, ele é o veículo mais restaurador do corpo humano, da alma, da mente. Então, você ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação, vai te ajudar. E procurar ajuda se achar que é necessário. E aqui eu vou mais além de um assunto que foi tratado sobre saúde mental, em uma das nossas convenções, não me lembro se 2019, alguma coisa assim, dados, informações que foram colhidas do nosso meio, falando da importância e da necessidade urgente de se procurar ajuda emocional. Então, é descer um pouquinho do salto, né? É entender que somos seres humanos e que precisamos de ajuda. Isso é até bom falar, que é para também um membro entender que o pastor dele também tem sentimento e emoções. Sim. Porque eu vejo, às vezes, né, quando alguém está ali mais frustrado com sua liderança, ataca, fala, né, age de uma forma sorrateira contra o pastor. E ele não entende que o pastor dele também está ali tratando ali, às vezes com 100, 200, 300, 400, 1000, dependendo do pastor, 15 mil pessoas, né, que tá ali, que tem contato com ele. E quando ele tá andando na rua, o cara tem que sorrir. Se um pastor passa por um membro dele e não sorri pro cara, pro irmão, assim melhor dizendo, o irmão fica frustrado. Acabou. Isso. Mas o pastor não pode estar num dia assim mais triste? Ah, não, mas sim, a felicidade nossa é em Cristo, a nossa salvação. Mas vai existir um momento que ele vai estar um pouco mais fragilizado. Está acontecendo alguma coisa na família. Sim. Né? Muito bom, muito interessante, pastor. Legal. E a gente citou bastante aqui falando sobre equilíbrio, sobre inteligência emocional em si. E como que a gente pode ter esse discernimento, de fato, e sendo até um pouco práticos aqui, para entender quando isso é uma demanda, até para a gente mesmo, entender que é uma demanda emocional ou quando pode ser uma demanda espiritual?
Bom, primeiro é fazer uma análise de como está a minha vida espiritual, que ela é muito mais fácil de fazer uma análise do que emocionalmente, muitas vezes falando. Como está a minha vida devocional, como está a minha vida de oração, como está o meu desejo pelas coisas espirituais, o quanto que eu estou conseguindo me entregar. Então eu posso fazer uma autoanálise e perceber, não, isso aqui não é de cunho espiritual, eu tenho feito tudo que é necessário espiritualmente e eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo pesado, estou me sentindo triste, estou abalado com alguma situação que aconteceu, porque por mais que a situação do membro ela não é do líder, mas não tem como você não carregar e não sofrer os respingos da família próxima, perde um ente querido. Você está dando assistência, não tem como você não sentir aquilo. É ser humano. Então, e a vida do líder em si, ele passa por muitos altos e baixos. Quantas e quantas vezes você sai de um culto fúnebre às 5 horas da tarde e tem que participar de uma festa de aniversário às 7h30 da noite. Você sai de um ambiente de total tristeza, talvez de alguém até próximo, mas você não pode falhar um compromisso que está ali já marcado há algum tempo, dar uma palavra para uma família, um filho que nasceu, aniversário de 1 ano, você tem que ir lá fazer uma oração, trazer um momento de alegria para aquela família. E a gente muitas vezes passa por isso, ou vice-versa, sai de um ambiente desse de alegria e entra num ambiente de tristeza para ir no velório, fazer uma visita, fazer uma oração com alguém que está passando por uma dificuldade dessa, que recebeu uma notícia talvez trágica. E isso tudo acaba fazendo com que as nossas emoções elas tenham uma discrepância muito grande entre alegria e tristeza. E às vezes alguns líderes ainda têm um sentimento de solidão, né? Está no meio de todo mundo, cercado de muitas pessoas, mas na verdade ele se sente só. Muitos. O pastor só falou bem desse desnível, né, de alegria e tristeza. Não de um lado patológico, né, de bipolaridade, desculpa, mas como que nós podemos fazer diariamente para a gente procurar esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, um equilíbrio, um controle, né? Porque eu vejo que muitas pessoas uma hora tá aqui alegre, aí qualquer coisinha que acontece ali no círculo dela já entristece, já muda. Então o tempo todo ela está sendo impactada pelo ambiente externo. Não que, claramente, tem situações que a gente vai ser impactado, mas tudo vai impactar. O que ela pode fazer para ela buscar diariamente se fortalecer, para que não seja tão bombardeada por essas situações? Entendi. Até quanto o ambiente externo tem poder sobre as minhas emoções? É mais ou menos isso, né? Eu não posso ser dominado pelo ambiente externo. E o que eu tenho que fazer, então, para desenvolver uma inteligência emocional, uma boa gestão das emoções? É aprender com Cristo, né? O primeiro passo é esse, é aprender com Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, aprender de Cristo, primeiro passo. E como que eu aprendo de Cristo? Exercitando aquilo que nós fomos ensinados. A gente chama de oração. Oração não é mais do que um momento de meditação. Oração, um momento onde você traz a sua introspectiva, as suas vontades, seus desejos, as suas necessidades são expostas. Você está lançando aquilo. Meditação, oração, leitura diária da palavra devocional. Isso fortalece muito, tanto a alma quanto o espírito. Porque se meu espírito está bem, certamente vai estar dominando sobre a minha alma, né? Ter uma boa alimentação, alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, vai fazer com que as minhas emoções também sejam mais controladas. Praticar atividade física, que a gente escuta falar muito, e a questão não é o quanto a gente sabe, é o quanto a gente faz aquilo que a gente sabe. Você pode perguntar para eu sou bariátrico, né? Pode perguntar para mim a respeito do que tem que se fazer para perder peso. Eu sei todas as dietas, todos os caminhos. A questão é, você pratica, você faz. A questão a gente sabe, é como fazer. Então, nós temos que saber que precisamos fazer isso. Alimentação, sono regulado, como eu falei aqui anteriormente, que é muito importante. Ter um período de sono que verdadeiramente recarregue as suas energias. Exercer a gratidão
ser grato por tudo, em qualquer aspecto, até pelas críticas. Aprender a ser grato. A gratidão é uma energia que move de dentro para fora algo que você não tem noção. É ver pontos positivos onde todo mundo só vê ponto falho. Ser grato é praticamente isso. É saber agradecer por mínimos detalhes que talvez nós nem lembramos durante o dia. Exercer gratidão. Então, são alguns pontos que são feitos para que gere uma inteligência emocional, que gere uma boa gestão das emoções, porque eu vou estar bem comigo mesmo, eu me conectar comigo mesmo. Eu preciso me conectar comigo mesmo. Existe uma técnica que é chamada de mindfulness, né? Que é eu me conectar comigo. Eu preciso estar conectado comigo, preciso estar conectado com o Criador. Isso vai gerar uma paz interior em mim. A exemplo disso, Jesus. Ele se desviava da multidão, ia para um lugar ficar a sós. Não era só, não era sentimento de solidão, era estar com ele mesmo, conectado com ele mesmo, com as suas emoções, com o seu eu, o seu intelecto, para entender com o Pai. É momentos que nós precisamos ter conosco. Mas hoje em dia o que acontece? O reloginho não para, né? O relógio não para e você não tem tempo, aí não tem tempo de leitura, não tem tempo de alimentação, não tem tempo de atividade física, não tem tempo para dormir. E aí vai virando essa bola de neve que nós estamos assistindo praticamente camarote, problemas emocionais para todos os lados. Achei interessante que no início da fala o senhor citou o exemplo de Jesus. E Jesus aqui é o tema da nossa conversa hoje, porque ele foi o maior exemplo de inteligência emocional que a gente já teve. E até teve um episódio específico em que Jesus precisou utilizar muito a inteligência emocional. Foi quando ele foi traído por Judas. Então eles acabaram de sair da ceia, Jesus foi orar no monte, e aí quando ele desceu, ele viu os soldados lá, e Judas identificou Jesus e traiu Jesus. E imagina, uma pessoa que há pouco tempo estava comendo na mesma mesa que você, no mesmo instante, está traindo. Então, como Jesus, ele conseguiu, apesar de que isso era a sua missão, mas como que ele conseguiu ter esse domínio próprio e como que a gente pode utilizar isso para o nosso dia a dia, para que a gente não exploda, que Jesus não xingou ninguém, não bateu em ninguém, e até deu uma repreensão em Pedro naquele momento, né? Então, como é que a gente pode usar isso? É interessante, porque assim, tem um livro do Augusto Cury, que alguns chamam de autoajuda, mas quem lê os livros do Augusto, doutor Augusto, né, com mais precisão, ele tem um livro que é O Homem Mais Inteligente da História, se eu não me engano, é mais ou menos isso, da história. E ele traz os relatos de quem é, na verdade, a personagem de Jesus. E aí a gente tem que fazer uma certa diferença para falar sobre Jesus e Cristo nesse ponto. Por quê? Cristo é o enviado. Jesus, aparentemente, a história nos garante como um homem comprovado cientificamente, que viveu e tal. Então, alguns não acreditam em Cristo, mas ninguém consegue negar Jesus. Então, vamos falar da pessoa de Jesus, tirando toda a parte espiritual nesse sentido. Vamos falar da parte humana. Então, vamos falar de Jesus. Ele tratou com pessoas totalmente vulneráveis. Quem tentou, segundo esse livro, né? Quem iria propagar o que foi propagado, fazer o que foi feito, jamais, a modo comum, teria escolhido os 12 que ele escolheu. Todos eles têm algumas demandas emocionais terríveis. Bom, voltando no episódio da traição. Ninguém é traído por alguém que está longe. Não existe traição com alguém que eu não tenho confiança. Não é traição. A traição, ela é por alguém que está próximo e alguém que a gente confia. E aí, quando a gente vê aquele texto que Jesus envia os discípulos e eles falam assim,
eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos, né? Portanto, vocês precisam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é a maneira correta de nós vivermos. É ser amoroso, ser dedicado, no sentido da pomba, mas sempre estar atento com alguns sinais. Jesus percebeu os sinais de Judas antes da traição. No entanto, que na mesa ele fala assim: o que tu tem que fazer, vai fazer logo. Ele já sabia o que iria fazer. E olhando para a questão de Jesus, ele não tinha nenhum sentido além do natural para identificar. Então, essa frustração não passa por Cristo. Ele sabia. Ele sabia não por ser Deus encarnado, mas sim pela leitura que ele fazia da empatia, aquilo que eu falei anteriormente. Ele conhecia... Prudência, né? Pela prudência. Pela prudência. Ele conhecia as suas emoções, as suas reações, e ele conhecia pela empatia o outro e as reações do outro. Então, na verdade, quando eu percebo, vamos falar aqui agora mais especificamente daquilo que o Davi tocou no assunto. Quando eu percebo que eu fui traído, qual a minha ação? O que eu posso fazer? Eu posso alterar a ação de outro? Eu tenho poder sobre o pensamento, o sentimento e as ações de outra pessoa? Não, mas eu tenho total domínio. Se eu me conheço de verdade, eu gerencio as minhas emoções, eu tenho total domínio da minha reação em relação à ação do outro. Então não é porque o outro bateu que eu preciso revidar. Não é porque o outro difamou que eu preciso responder à altura. Então Jesus ele faz isso com a maestria de identificar, não revidar e saber perdoar. Verdade, pastor. Moisés perdeu a terra prometida por causa da sua ira. Saul perdeu o reinado por causa da insegurança. Como que a gente evita esses erros? Né? Quantos ministérios já não foram destruídos pela falta de controle e inteligência emocional? Como podemos impedir que isso aconteça em nossas vidas, pastor? Interessante. Eu sou de uma geração mais nova de obreiros, mas ainda peguei uma parte onde os obreiros, principalmente da Assembleia de Deus, eram muito provados. Você só ia auxiliar, diácono, presbítero, não era provado por Deus, não, era o homem mesmo. Ou seja, e eu percebo que ali era forjar o nosso caráter. Cobranças que você olha, mas não tem necessidade disso aqui. Exigências, não tem necessidade disso aqui. Mas isso formava e forjava um caráter, uma modulação nas nossas emoções. É aprender a respeitar, aprender a baixar a cabeça mesmo sem querer. E isso trabalhava as emoções, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando você olha para trás, você vê que a forma com que era uma forma de tratar das emoções. Como não errar? Como não errar? Quem que poderia ter uma senha e dizer assim, eu não vou errar? É impossível. Você trouxe informações de homens que são grandes na história, mas que cometeram algum tipo de falha pelas suas debilidades emocionais ou por não gerenciar os seus momentos de raiva, de medo. Como não cometer isso? Desenvolvendo inteligência emocional. Mas em algum momento eu posso ter algum descontrole? Sou ser humano. Todos nós estamos em uma batalha. Isso é o quê? É treinamento. Eu preciso me treinar todos os dias. Posso cometer um erro? Posso. Posso não, né? Não devo cometer, mas acaba cometendo. Esses grandes homens aí que são referências para nós, não deixaram de cometer os seus erros. Tanto quanto, voltando aqui um pouquinho em outro assunto que já foi tratado, mas rapidinho, quantos homens da história bíblica que passaram por problemas emocionais? Vai ver Elias, vai ver Davi, depois do adultério com Betseba, ele diz no Salmo 32, né? Meus ossos se secaram. Né? Ou seja, você vai ver
Jonas, né? No episódio que ele passa ali por Nínive. E assim sucessivamente nós vamos ver grandes homens que tiveram as suas oscilações emocionais e que muitas vezes perderam alguma coisa. Eu acredito que a Bíblia deixa esses exemplos para que a gente possa compreender e evitá-los de cometer. Muito bom. Interessante citar esses grandes homens, Moisés, Saul. E durante o nosso cotidiano, nosso dia a dia, trazendo aqui para a nossa realidade de igreja, como que a gente consegue lidar com muitas vezes injustiças que acontecem? Já foi citado aqui também as fofocas, os falatórios. Como que a gente pode desenvolver essa resiliência emocional sem perder a sensibilidade nesse sentido? Como é que a gente pode aprofundar nisso? É interessante porque assim, esses problemas vai causando uma certa resistência, né? Ou a inconfiança, ou a insegurança. E como tratar isso? É um desafio diário. Porque quando eu vejo essas coisas acontecendo, a minha tendência é me tornar cada vez mais rígido. E se eu já não tinha amigos, ter menos ainda, porque aparentemente não posso confiar em ninguém. Mais ou menos isso que o Davi trouxe aqui, né? Como desenvolver isso? É só um comentário que muitas vezes, trazendo essa última fala, muitas vezes, pelas frustrações que a gente tem de lidar com pessoas, a gente acaba realmente se fechando. Se fecha socialmente, começa a se afastar da igreja, se afastar das lideranças. E muitas vezes, por andar como uma ovelha desgarrada, a gente se afasta até mesmo da nossa vida devocional, diária, de leitura, de oração nesse caso. Então, só trazendo esse complemento de como a gente pode ser resiliente o bastante para lidar com isso. Mais uma vez eu vou ter que repetir, é buscar ter gestão das emoções e ter inteligência emocional. Não tem outro caminho. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, mas falta habilidade emocional. Quantas pessoas que a gente conhece que tem muito conhecimento vasto, vai fazer uma prova, muitas vezes se sai pior do que o outro que não tem tanto conhecimento. Por quê? Estado emocional. É a mesma coisa, essa resiliência ela só é alcançada a partir do momento em que eu desenvolvo melhor as minhas emoções, que eu passo a gerenciar, a me autocontrolar mais. Não sei se consegui trazer Pastor, a gente já vamos caminhando para o nosso final, né? Assim, com muita maestria o Senhor nos exemplificou várias formas, né? Claramente que existe uma distinção, teoria e prática. Sim. Né? Porque a teoria nós já sabemos, o Senhor fala aí com maestria nos ensina também na prática. Mas como que a gente vai lidar com essas próprias emoções daqui para frente, sabendo tudo isso? Como que eu vou saber o que eu devo pensar? Porque o Senhor sabe que o maior campo de batalha nosso é a nossa mente, é o emocional, é a nossa alma, onde o inimigo mais trabalha. Como que nós devemos fazer para filtrar esses pensamentos, para que eles não venham a nos influenciar? Uhum. Tem um outro livro que para mim foi um divisor de águas, lá no início ainda quando eu li ele, que é o livro da Joyce Meyer. Ele fala o campo de batalha da mente. E a base do livro está lá registrada em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. O que acontece, Tony? Não tem como bloquear pensamentos. Os pensamentos, eles surgem. Os pensamentos, eles vêm. Agora, tem como eu redirecionar os pensamentos. Então, como eu posso melhorar esse convívio, sendo que os meus pensamentos me levam para isso? Eu sou tendencioso por ele. Eu mudo os meus pensamentos
A partir do momento que eu identifico isso. Eu primeiro tenho que identificar que os pensamentos que eu estou tendo não são plausíveis, não são legais. Eu identifico, esse pensamento não é bom. Eu preciso mudar esse pensamento. Então, primeiro ponto, identificar o pensamento. Segundo ponto, mudar a mente. Colossenses capítulo 3, Paulo vai falar sobre a mente. Esteja a vossa mente voltada para as coisas celestiais. Paulo diz em Romanos 12:2, precisamos mudar pela mente. Precisamos ter a mente de Cristo, ou seja, é pensamento. Essa mente aí é relacionada a pensamento. Pensamentos vão gerar sentimentos e sentimentos vão gerar comportamentos. Então, de acordo com o que eu penso, eu gero os sentimentos e eu gero comportamentos. Eu preciso filtrar esses pensamentos. Eu preciso mudar e modelar ele. Se o meu pensamento ele não é positivo, eu preciso mudar ele para que meu pensamento possa se tornar positivo. É transformar. O primeiro ponto é o pensamento. E aí eu mudo o sentimento, eu mudo o comportamento, fisiologia, e isso passa a mudar tudo na minha vida. Mas uma prática precisa se tornar um hábito. Pensamento de fracasso, pensamento de tristeza, pensamento vai gerando, é natural. Não tem como bloquear, infelizmente. Tem como alterar, não como bloqueá-lo. Uma das táticas seria se auto-perguntar: esse pensamento é um pensamento meu? Esse pensamento é um pensamento correto? Esse é o pensamento que eu deveria ter sobre essa pessoa? Eu estou tendo empatia? Então, o que irá mudar o comportamento seria o meu filtro. Questionamentos? É, o meu filtro. Preciso filtrar. É o questionamento. Filtrar meus pensamentos. Por que eu julgo sem conhecer? Quantos julgamentos a gente faz sem conhecer? Você julga sabor de comida. Você julga a aparência do... Não estou falando de gente, não. Estou falando de alimentação. Quantas vezes você vê um fruto com a casca verde, você acha que ele está azedo. Quando você parte e experimenta, ele está saboroso. E aí vai para N coisas. A gente julga pela aparência. E aí, se eu não passo por um filtro de olhar o outro lado da situação, eu acabo me envolvendo com aquilo ali e me perdendo no meio da situação. E isso, sim, plenamente com pessoas. É por isso que Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer, né? Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Olha só, ele está orientando a mudar o pensamento. Muda o norte. Por que eu estou pensando nisso? Espera aí, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou pensando do outro? São filtros que a gente tem que ir colocando e se questionar por causa disso. Principalmente o filtro aí, ó. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Pronto. É um filtro que todo mundo tiver, muitas coisas resolvem nessa vida. O próprio Paulo vai dizer, né, em Filipenses também, vocês estão muito ansiosos, então tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é reto, nisso pensai. Filipenses capítulo 2 ou 3, se eu não estou enganado. Mas foi muito bom o nosso papo de hoje e a gente queria que eu deixasse uma mensagem para o nosso público, uma experiência, uma reflexão de como os cristãos podem começar a praticar isso no dia a dia, a inteligência emocional. Certo. Eu vou deixar um Provérbios em primeiro lugar. Provérbios 16:32 vai dizer assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Bom, então, uma mensagem aqui para encerrar, dizer a você, procure habilidades, procure desenvolver inteligência emocional, gestão das emoções. Muito mais importante do que um guerreiro, muito mais importante do que conquistar uma cidade, é você se autoconhecer, conhecer o ambiente que você está, saber até quanto esse ambiente influencia nas tuas decisões e buscar se conhecer, conhecer o próximo e desenvolver gestão das emoções. E isso vai te ajudar muito espiritualmente a te desenvolver. Você vai ser uma pessoa melhor, vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, e a tua vida vai ser muito melhor. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui para todos os ouvintes, para todos aqueles, e agradecer por esse momento. Nós que temos a agradecer, pastor. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui conosco, nos ensinando, né? Hoje nós fomos os seus discípulos, né? E somos nosso discipulador.
Foi muito bom estar com o senhor. E se esse episódio falou com você, siga, compartilhe e nos ajude nessa missão aí de propagar as boas novas de Cristo. Fique ligado nos próximos episódios. E esse aqui foi mais um episódio de Discípulos Cast. Muito obrigado.